Tá gravando. Então, você vai, por exemplo, resolver a equação diferencial como a gente está trabalhando agora. No Python, você vai importar lá os métodos do SciPy e lá dentro já vai ter o Runge-Kutta de quarta ordem adaptativo com a quinta ordem controlando a precisão. E tem outros métodos, tá? Tem Runge-Kutta de mais alta ordem já implementada dentro do SciPy e outros métodos diferentes que lidam com equações um pouco mais complicadas, né? Equações stiff, que a gente fala, que são equações que têm regiões com saltos que são difíceis de você convergir o resultado. Então, tem métodos que são adequados para esse tipo de equação. Elas são um pouco raras na física, mas acontece. Se você for pegar em outras linguagens, em C, em Fortran, existem pacotes que fazem coisas semelhantes, mas eles são muito mais difíceis de usar. Então, um código em Python que eu escrevo em 10 linhas, provavelmente em C ou em Fortran, vai ter aí as suas 50, 100 linhas. Tá? Pode crescer rapidamente, ainda mais em C, que em C você não tem a estrutura vetorial que tem no Python, em C puro, né? E aí, para ganhar uma estrutura vetorial em C, você usaria a biblioteca Armadillo, que é fantástica, uma das melhores bibliotecas que tem para trabalhar em C com coisas semelhantes ao Python, assim, né? De álgebra linear já integrada e tal. Agora, o Python tem 1000 outras funcionalidades. Se você for fazer um código para rodar em threads, por exemplo, né, rodar em paralelo, quando você vai calcular o produto de duas matrizes ou de dois vetores, quando eles forem gigantescos, né, se você for programar em C ou em Fortran 77, Fortran puro, e tentar fazer o produto de duas matrizes implementando você mesmo ou chamando uma biblioteca externa simples, ele vai rodar numa única thread, ou seja, num único núcleo do seu processador. Enquanto que a implementação do NumPy, ela é naturalmente multithread, ela é intrinsecamente, né? O próprio NumPy já faz isso para você, você não tem que se preocupar. E ele já espalha, né? Para trabalhar com GPU, por exemplo, né, com processamento via placas de vídeo, também tem 1000 rotinas que já estão prontas, já estão implementadas. Você chama os códigos, eles já estão feitos. Então, é uma questão de divisão do trabalho. Tipo, você quer gastar tempo implementando uma versão eficiente do Runge-Kutta adaptativo, ou você quer usar um negócio que já está pronto dentro do Python, pessoas que gastaram anos estudando isso, fazendo mestrado, doutorado em métodos numéricos, já fizeram isso para você. É praticidade, tá? E na prática não tem perda de desempenho, não. Se você fizer bem feito, não tem. Tá? Ah, sim, entendi. Então, quando a gente está programando em Python, a gente tem que abusar mesmo dessa parte vetorial dele, então. Tem. Saquei. Tem que conhecer as bibliotecas que você está usando e fazer o código baseado no uso de bibliotecas. Tá? Uhum. Mesmo, por exemplo claro aqui nosso do Runge-Kutta. A gente implementou o Runge-Kutta e o Euler. Mas eu fiz vocês fazerem isso para vocês entenderem como é que funciona esse processo, o que é esses métodos, né? Mas jamais que eu vou implementar o Runge-Kutta de novo na minha vida, nunca mais, só para as aulas mesmo. Na prática, eu vou usar o Solva IVP do SciPy, sempre. É 1000 vezes mais eficiente e mais preciso. Tá? Ah, E sim. semelhante para qualquer outra coisa. Tá? Você tem que conhecer. Você só vai implementar um código próprio quando realmente não tem jeito, quando não existe um pacote Python que faz o que você quer. Tá? Mas é bem raro, tá? É bem raro. Essa parte, porque na física a gente trabalha basicamente com equações diferenciais e álgebra linear e estatística, né? Esses são os três ramos principais da física computacional. E nesses três ramos, a parte numérica é muito bem estabelecida. Você vai encontrar pacotes que fazem praticamente tudo. Uma exceção a essa regra é o projeto do Hélio e do Jason. Eles vão fazer o método, vão usar a dinâmica dos planetas, e para isso eles vão usar o método de Verlet. O método de Verlet não tem implementado em Python. E esses vão ter que fazer na mão. Do mesmo jeito que a gente fez o Runge-Kutta, é semelhante, na verdade, não é muito mais difícil. Eu mandei lá no projeto para eles para fazer um módulo separado, que é a implementação de Verlet em Python. Então, vai ficar um pouquinho lento, por ser uma implementação nativa em Python que não vai ser eficiente. Dá para fazer a implementação em Python ficar rápida também. Aí você tem que usar o Cython, por exemplo, né, que é um processo de compilar, pegar um código Python e compilar ele
para se tornar algo mais parecido com C, né? Um código Cytonizado, que a gente fala, né? Usar C-types e coisas assim. A gente pode ver isso mais para frente no curso, tá? Eu não costumo fazer muito, então eu tenho que preparar, não sei de cabeça. Mas é uma opção. Tá? O código, por exemplo, o código do Hélio e do Jason, que eles vão fazer o código de Verlet, dependendo aí da minha... Se eu tiver tempo para dar uma estudada de novo no Cython, para pegar os detalhes que eu não sei de cabeça, a gente pode tentar pegar o módulo que eles vão desenvolver em Verlet e tentar compilar ele para ver a diferença de desempenho. Tá? Mas assim, eu tenho o método de Verlet meu próprio implementado para esse projeto, e não fica super lento, dá para rodar. Tá? Então, não precisa se preocupar, não. É mais lento do que eu deveria ser, mas dá para rodar. É basicamente isso. Tá? Eu já passei por situações que eu precisei fazer algo extra. E aí você pode usar o Cython. Então, numa das minhas páginas lá do GitHub, tem um exemplo que eu fiz um exemplo básico para deixar salvo, né? Que é uma função... Eu escrevi um código em C que define uma função que recebe um certo conjunto de parâmetros, e esses parâmetros são uma string, né, um texto, um número inteiro, um número ponto flutuante e um vetor. Eu fiz isso como exemplo para fazer uma função que recebe os 4 possíveis tipos de parâmetros que eu posso, talvez, querer trabalhar. Né? Então, tentei agrupar tudo numa coisa só. Então, essa função recebe esses parâmetros, faz alguma coisa com esses parâmetros e retorna um vetor, se eu não me engano. Retorna alguma coisa também que eu achei interessante retornar de exemplo. E aí eu fiz um código em Cython, né, um processo de compilação linkada com o Python, em que esse meu código em C, eu compilei ele como sendo uma biblioteca Python. Então, eu posso importar, dar um import, minha biblioteca, né? E aí eu chamo essa função através do Python, mas ela executa o código em C. O código dela está compilado e executado em linguagem C. Então, quando for o caso, dá para fazer isso. Tá? Não é muito difícil. Claro que você tem que conhecer as duas linguagens bem para ver se vale a pena. E eu fiz o código e tal para resolver uma equação que estava muito lenta em Python, e rodei em C, ficou mais lento, porque a versão que eu fiz em C não usava threads. Né? Eu fiz uma versão em C rapidinha, só para ver se valia a pena, e ficou mais lento que a versão em Python. Aí a minha alternativa seria usar threads em C, via OpenMP, ou compilar junto com a biblioteca Armadillo e tal. E aí começou a ficar um pouco carregado o código. Cada vez que eu ia executar a biblioteca, eu tinha que compilar ela, né? Alterava, compilava ela, começou a ficar um desenvolvimento meio chato. Aí eu falei, vou rever o código em Python. Eu dei uma revisada no código em Python, uma otimizada e tal, e ficou extremamente rápido depois de sacar onde evitar esses loops, esses ifs, né? Era um código mais longo, então ter as sacadas era um pouco mais difícil. Mas valeu a pena eu focar no Python e resolver no Python do que tentar ir para o C e tentar fazer um processo mais complicado em C. Tá claro? Ah, sim, entendi. Mas Então essa parte de threads, multiprocessamento, assim, o NumPy ele já faz sozinho, então a gente não precisa se preocupar sozinho. muito. Não só o Bacana. NumPy, mas o NumPy, o SciPy e diversas outras bibliotecas também, tá? A parte de entrada e saída de dados, né? Quem vai trabalhar com Big Data, que precisa ler arquivos gigantescos e manipular eles. Você tem a biblioteca Pandas, que é maravilhosa. Você jamais faria aquilo em C sozinho. Seria muitíssimo complicado. E por aí vai, tá? É uma questão de você vai avançando na linguagem, você vai percebendo que tem milhares de vantagens. Por isso que se popularizou tão rápido. Uma desvantagem do Python, aproveitando a deixa, é que o Python em si, ele é single thread. Né? Todos os códigos em Python puro vão rodar sempre numa única thread, e não tem como fazer um código em Python puro rodar multithread. Tá? É uma trava do Python para evitar um deadlock, que é... Vocês não sabem o que é deadlock, né? No curso de programação não passaram esse tipo de coisa para vocês, né? Não, né? Não. O deadlock imagina... Deixa eu dar um exemplo bobo, mas um exemplo clássico, que é o chamado Jantar dos Filósofos.
o jantar dos filósofos são... imagina que você tem uma mesa redonda com filósofos sentados e eles pensam muito, mas são meio bobos, né? Então eles estão comendo macarrão, espaguete, só que cada um tem só um garfo. Desculpa. Ele tem 5 filósofos e 4 garfos. Tem um garfo entre cada filósofo, né? Número de pontos e espaçamento entre pontos. Só que para comer o macarrão, o filósofo só consegue comer com 2 garfos. Então ele precisa do garfo da direita e do garfo da esquerda. Então eles compartilham os garfos. Então com um garfo ele espeta o macarrão, com o outro ele segura para conseguir girar. Essa é a brincadeira. Então ele só consegue comer se ele tiver com os 2 garfos na mão. Agora, se você não tomar cuidado, pode acontecer de uma situação dos 5 filósofos pegarem os garfos ao mesmo tempo e ficar cada filósofo com um garfo na mão e só um garfo na mão, e nenhum devolve. Então ninguém devolve e ninguém come, né? E aí eles morrem de fome. Essa é a brincadeira do jantar dos filósofos. E isso, na verdade, é um algoritmo, né, que é desenvolvido, é um exemplo de algoritmo que o pessoal da computação estuda, para determinar como é que você deve controlar os recursos do computador, que é o número de garfos, no caso. Então, qual o processo? Os filósofos são os processos e os garfos são os recursos da memória. E como que você tem que controlar quem larga e quem pega o garfo, em que sequência, para evitar o deadlock, que é todo mundo com o garfo na mão e ninguém devolve o garfo na mesa, né? Em Python, isso é crítico. E foi crítico assim, mas foi uma das principais vantagens do Python no começo. Foi o que permitiu que ele crescesse drasticamente. Mas hoje em dia o pessoal tenta voltar atrás, tentar alternativas para resolver isso que eu vou falar. E isso aqui é muito difícil de achar uma alternativa. Então tem propostas, mas nenhuma se fundamentou ainda. A brincadeira do Python é a seguinte: para evitar deadlocks, define-se o Python como sendo um processo de single thread, né? Então, o que seria o deadlock aqui? Você tem uma variável compartilhada. Você tem 2 processos, você separa o seu Python em 2 processos, e esses 2 processos vão trabalhar com uma variável em comum. Sei lá, uma matriz, né? Vão fazer 2 contas com 2 matrizes. E vão escrever o resultado, tipo, você pega matriz A igual a matriz A vezes B. Então, você vai calcular A vezes B e vai sobrescrever a matriz A com o resultado do produto. Você pode fazer isso em multithreads, porque o produto das matrizes é linha vezes coluna, né? Então você pode ir fazendo por partes. Só que se você atualiza a matriz A antes de acabar o processo, possivelmente uma linha e coluna que ainda não tinha feito a conta ainda, pode pegar um valor atualizado antes da hora e acaba errando a conta. Então, para evitar esse processo, você tem que introduzir uns bloqueios na memória para impedir que haja escrita antes da leitura, por exemplo, né? E isso é o que gera deadlocks. Você pode ter 2 processos querendo ler, um querendo escrever no mesmo endereço de memória, e isso gera uma concorrência por aquele endereço de memória, e isso é dificílimo de tratar quando você tem vários processos fazendo isso ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer esses deadlocks, controle de deadlocks, para garantir que a escrita e a leitura sejam sempre bem coordenadas. Isso é muito difícil de fazer em sistemas operacionais em geral. Então, a sacada do Python para isso foi criar, e claro, isso veja que para fazer esse controle envolve um bando de ifs por detrás, tá? Então, dentro do código do sistema operacional ou da linguagem de programação, internamente ali no controle de memória, para você fazer o controle de deadlocks, tem um bando de if para verificar quantos processos estão acessando memória, quais são e tal, e atrasa o código. Então, para evitar perda de desempenho por causa de concorrência de memória, o Python preferiu fazer single thread, e aí o que ele fez foi, para cada variável que você declara, existe um contador atrelado àquela variável que diz quantas instâncias aquela variável tem no Python. Então, quantos objetos do Python estão acessando aquela variável, tá? Vou dar um exemplo já. E à medida com que você tem menos instâncias do Python acessando aquela variável, ele vai reduzindo, né? O contador. Quando esse contador chega a 0, o Python elimina aquela variável da memória.
Quer dizer, não tem mais ninguém usando, não preciso dela, então eu elimino da memória. E isso possibilitou que o Python fizesse um controle de memória para evitar a sobrecarga da memória muito fácil. Você não tem que se preocupar. Quem programa em C, por exemplo, quando você aloca uma matriz, você tem que se preocupar em chamar o comando free em algum momento para liberar ela da matriz, porque se você não libera ela e vai reutilizando a variável, o espaço de memória vai sendo cada vez mais ocupado, você se perde. No Python você não tem que fazer isso, porque esse computador dá conta. Mas esse computador só funciona porque é single thread. Se fosse multithread, você podia perder a conta, porque você tem 2 processos mexendo no mesmo endereço de memória. E aí você tem que fazer um if para evitar que 2 processos alterem a memória ao mesmo tempo, né? Sacou? Claro, isso aqui é uma teoria de sistemas operacionais bastante densa, que na minha graduação a gente gastou semanas discutindo. Eu tentei explicar em 10 minutos aqui. É bem complicado, mas, né? Essa é a vantagem do Python. Por ser single thread, evita-se os ifs de controle de deadlock e ganha-se desempenho quando você tem multiprocessamento. Perdão, não permite multiprocessamento. É tudo single thread. E para ganhar multiprocessamento, aí você tem que ir para a linguagem C ou Fortran. Então, as bibliotecas, NumPy, SciPy, por aí vai, elas por detrás dela tem códigos em C e em Fortran que aí sim exploram o multiprocessamento lá dentro dos seus módulos, em C e em Fortran. Mas o Python em si é sempre single thread, por isso que às vezes é um pouco diferente. Mas uma consequência, não sei se eu não preparei, então estou tentando lembrar de coisas enquanto eu falo, né? Uma coisa que é interessante é que acaba que um código em Python single thread, comparado com outras linguagens interpretadas, é mais rápido, porque não tem que fazer esse controle de memória. Tá? Bom, vou parar por aqui, porque para ir além eu preciso preparar um pouco. Preciso lembrar de detalhes. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente, por enquanto? Enquanto não, senhor, tranquilo. Jess, rapidinho. Você sabe de alguma forma que a gente pode, por exemplo, trabalhar no mesmo projeto simultaneamente com o Python? Eu já vi coisas assim, cara, mas para valer, não. Eu cheguei a perguntar para um colega meu se o Google Colab permite 2 pessoas editarem ao mesmo tempo, mas eu acho que não. A gente estava testando aqui, ele meio que cria 2 notebooks diferentes. 2 notebooks diferentes, né? Eu já vi coisas sobre isso. Dá uma olhada no VS Code, se não tem um pacote que permite fazer isso. Mas, para os projetos, o que você pode fazer é quebrar em módulos, né? Você pode fazer em 2 etapas, né? Dividir. Você tem um objetivo em comum, mas uma pessoa faz uma parte do projeto, outra pessoa faz outra parte do projeto, e elas fazem em módulos diferentes, em arquivos .py diferentes. E aí você tem um arquivo Jupyter, por exemplo, que importa esses módulos para a execução. Então, cada um edita um arquivo, depois o arquivo Jupyter comum é o que vai importar e executar. Mas dá uma procurada na internet. Um tempo atrás eu cheguei a querer fazer isso, mas não achei nada que tivesse me satisfeito. Se você encontrar alguma coisa, me dá um toque, tá? Professor, mas será que o GitHub não ajuda um pouco nisso, não? Assim, não. Ajuda... Bom, o que eu entendi que o Thiago quis dizer é trabalhar literalmente ao mesmo tempo, no mesmo instante. Os dois abrirem o código, cada um na sua casa, e trabalhar junto como se fosse o Overleaf, essas coisas, né? O Google Docs, né? Esse tipo de coisa. Não sei, realmente não sei se tem algo assim para o Python, não. Precisa dar uma olhada. Com certeza, se tiver, não deve rodar via Jupyter, tá? Teria que ser via .py, porque é arquivo de texto. Sincronizar 2 arquivos Jupyter também dá, mas é um pouco mais difícil porque a estrutura é mais complexa, né? Porque tem a execução. Eu já usei o Python Anywhere. Já ouvi falar que tem como você compartilhar o código, mas eu não sei como. Eu uso ele mais de servidor, porque é gratuito, então eu consigo hospedar sites lá de graça. Só que ele é bem basicão.
Mas dizem que tem como você compartilhar o código, e pelo que eu entendi, daria para fazer isso. Só que em módulos, né? Cada um mexendo no módulo e tal. Cada um no módulo com certeza dá. Agora, eu abri aqui o site que você falou para dar uma olhada, eu nunca usei, não. Eu uso ele Mas, por culpa do Django. tá. Não, mas olhando aqui por cima, na página inicial dele, aqui no final tem alguma coisinha, deixa eu ver aqui. Aqui no final, ó, tá falando, seus estudantes podem escolher compartilhar os seus consoles, né, os seus terminais, um com o outro, de tal forma que eles podem trabalhar em grupos, remotamente, isso aí. Pode ser, vou dar uma olhada depois. Então, eu vou mandar o link aqui no Slack para ficar salvo. A vantagem dele é que fica tudo na nuvem. Então, não precisa salvar para mexer e tal. Você usa mesmo o código pelo site. Só que eu não gosto muito de usar ele para escrever código. Eu faço no PyCharm e faço o upload dos arquivos. Porque o Django no PyCharm é melhor. Tá. Eu não gosto de sugerir muito o PyCharm porque o PyCharm é muito pesado, né? E aí depende do seu computador se dá conta de rodar ou não. Eu não sei como é que é a máquina de todo mundo aqui. Mas o PyCharm é legal, só, né? Se a máquina tiver pouca memória, for um pouquinho mais velha, fica um pouquinho pesado, né? No meu ele funciona até que bem. Só que o bom é porque no Django ele já prepara o ambiente de uma forma mais prática. Então tem uma vantagem. Mas no PyCharm você consegue fazer isso que eles falaram, trabalhar ao mesmo tempo? Dois ao mesmo tempo? Não. Não. Acho que não. Pelo menos não que eu saiba. Ele não é online. Também, não é online, acho que não. Eu mandei o link no Slack aí para ver se dá, tá? Na hora que acabar a aula aqui de um tempinho, eu vou abrir e ver se funciona. Mas se vocês olharem também, se vocês conseguirem, me dar um toque depois. Beleza. Sobre esse negócio do contador que eu falei das variáveis, ó, é interessante a gente ver o seguinte. Eu vou fazer um exemplo bem bobo aqui. Não compartilhei a tela ainda, né, gente? Perdão. Só um segundo. Esqueci que não estava compartilhando. Eu ia começar o exemplo sem falar. Bom, imagina assim, ó, você tem uma... Deixa eu importar o NumPy, não vou usar agora não, mas já. Deixa eu deixar importado aqui para não esquecer. Imagina que eu tenho o seguinte, eu vou definir uma variável a igual a 5 e b igual a a. Tá? Então, claro, o a vale 5, o b vale 5. Agora, se eu faço a igual a 6, agora o a vale 6. Quanto que vale b? 5. B continua valendo 5, certo? Concorda? Eu coloquei A igual a 5, B igual a A, então aqui B vale 5, aí eu fiz A igual a 6, então agora A vale 6, mas eu não fiz nada com B, então B continua valendo 5. Vamos trocar isso aqui e fazer o seguinte. A é um vetor de uma única componente, mas é um vetor. Né? É um NumPy array de 5. Aqui eu vou trocar o A por um NumPy array de 6. Então, vamos lá. Ó, A igual a um array de 5, B também é um array de 5. Agora eu vou fazer A igual a array de 6. Então, A é um array de 6. Quanto que é B? B agora vale 6. Valendo 5. Desculpa, disfarça. Continua valendo 5. Agora vem era só uma pegadinha. Agora vem o lance mais delicado.
A é um array 5, B é A, ou vamos fazer assim, ó, 5, 6, 7. Então, A e B são esse array aqui, né? 5, 6, 7. Agora, eu vou falar que o elemento 1 de A é 8. Então, é onde está 6 aqui, eu vou passar para 8. Então, agora A era 5, 6, 7, agora é 5, 8, 7. E o B? O B continua sendo 5, 6, 7 ou agora é 5, 8, 7? De acordo com o que a gente fez até agora, nos primeiros exemplos, B deveria continuar sendo 5, 6, 7, né? Porque se eu ler sequencialmente aqui, eu atribuí um valor para A, atribuí o mesmo valor para B, alterei A, nunca alterei B. Mas se eu executar, ó, B é 5, 8, 7. Então, neste momento aqui, onde eu alterei o valor de A, eu também alterei o valor de B. Por quê? Porque nesse caso você está usando NP Array, né? Isso é uma característica do NumPy. Antes eu também estava usando o NP Array. No primeiro exemplo anterior, que era Array 5, Array 6, também era NP Array. Ele está fazendo aquele copy shallow, não é? Isso. Mas eu não entendi como que está aqui fazendo não sem tá... comando. Não, aqui ele não está fazendo copy, não tem copy. O copy shallow resolveria o problema, na verdade. O que está acontecendo aqui é um vetor no NumPy, para quem programa em C, é um ponteiro, né? Todo vetor do NumPy é uma espécie de ponteiro, então é um objeto na memória. Quando eu faço B igual a A, eu não estou criando uma nova variável B, que é um objeto igual ao A, mas um objeto distinto. Quando você iguala dois arrays, essa igualdade aqui é uma igualdade de endereços de memória, é uma igualdade de ponteiro. Então, ele está atribuindo a B o mesmo objeto A. Então, aqui A e B são o mesmo objeto. E quando eu altero A pelo índice, eu estou alterando o elemento 1 desse objeto. Só que A e B são o mesmo objeto nessa descrição. Então, aqui eles são a mesma coisa. Se eu quisesse fazer uma cópia, eu poderia fazer o seguinte: em vez de B igual a A, eu vou fazer B igual a 1 vezes A. Claro que, nesse caso, A e B continuam sendo a mesma coisa, né? É o vetor 5, 6, 7. Mas agora, se eu alterar o A, eu não altero o B. Aqui é 8, aqui é 6. Porque neste processo aqui, ele pegou o A, multiplicou por 1, criou um novo objeto, que é 1 vezes A, não é o A esse objeto, é 1 vezes A. Tudo bem que 1 é 1, mas é um outro objeto. E atribuiu a B esse novo objeto. Eu poderia ter o mesmo resultado se eu tivesse feito o np.copy, que é o que a Dora estava comentando. Então, aqui, esse np.copy, veja, A e B são a mesma coisa, é o vetor 5, 6, 7. Aqui eu altero o valor do elemento 1 de A, mas não alterei o de B. Então, o np.copy, ele vai pegar esse objeto A e vai atribuir a B, não o próprio objeto A, mas uma cópia desse objeto A. Então, essa é a cópia. Tá? A questão de shallow copy, deep copy, eu vou deixar para vocês procurarem depois. Tá? Não é importante agora. Então, isso aqui é interessante. Essa diferençazinha aqui, ela engana e pode ser perigoso em alguns códigos, mas é muito útil em outros códigos. Tá? Em que código isso vai ser útil? Por exemplo, no código do jogo da vida, que o Francisco e a Dora vão fazer. Aí eu vou deixar eles explicarem aonde que isso é útil quando eles acabarem o projeto. Tá? É útil fazer coisas do tipo B igual a, tá? Não fazer a cópia. Mas depois a gente vê isso. Esse copy é o shallow. É o shallow, O deep shallow. É quando você faz o mesmo objeto, né? Só para lembrar, que eu acho que estou fazendo confusão.
Isso, o deep copy você carrega, faz uma nova instância do objeto se o que você tem aqui é uma classe, né? O deep copy é um pouco mais profundo, ele faz uma cópia completa. Aqui tem uns detalhezinhos diferentes. De novo, eu estou pegando isso aqui de improviso, porque ficou na pergunta do Francisco inicialmente, então eu não quero ir muito fundo sem preparar para não falar besteira. É o tipo de coisa que eu não lido diariamente. Eu não lido com isso. Isso. Esse aqui é o shallow copy, mas eu não lido com isso diariamente, então eu não quero ir muito fundo para não falar besteira. Se vocês quiserem mais detalhes, na aula que vem, eu dou uma relida nos detalhes mais profundos e falo na aula que vem. Por que eu estou falando isso daqui? Por que isso está relacionado com a pergunta do Francisco inicialmente? Porque aqui, ó, imagine que o objeto é isso daqui, é o vetor 567. Aqui eu tenho a variável A e a variável B, as duas apontando para esse objeto, né, quando eu faço assim. Então, na memória, o Python está dizendo, olha, esse objeto, que é esse vetor do NumPy 567, tem duas variáveis que estão usando ela. O A e o B estão explorando esse objeto. Então, o contador dessa variável é 2. Na hora que eu troco, sei lá, eu faço B igual a 1, agora B está carregando um inteiro simples, não é mais esse objeto. Então, agora o número de variáveis apontando para esse objeto lá internamente no Python é 1. E se eu fizer aqui, sei lá, A igual a 2, agora não existe mais nenhuma variável que carrega esse ponteiro, esse vetor do Python, esse vetor do NumPy. E agora o contador foi para 0, e nesse momento o Python liberou da memória o espaço que estava sendo ocupado por esse objeto. Tá? Então esse contador é que ele usa para evitar uso de memória. Em linguagem C, por exemplo, se você reutiliza uma variável desse tipo aqui sem dar um free, sem chamar um comando free, esse vetor que estava em A e não está mais, continua na memória sendo ocupada. E o sistema operacional não vai liberar aquela memória, vai ficar lá. Se o seu programa em C não chamar o free, ele fica lá para sempre. O seu programa vai acabar, e dependendo de como é que você fez esse comando, pode ficar lá mesmo depois que o programa C acaba. E você começa a ficar com sobrecarga na memória. E aí depende do sistema operacional ser esperto o suficiente para pegar essas falhas e limpar a memória. Senão, de repente, você está com 16 GB ocupado sem ter precisado. Então, esse processo do Python é para evitar esse tipo de coisa. Oi. Ah, tá. Aí em Python eu só escrevo assim e ele já esquece essa variável. Em Python você não se preocupa. Ele usa o contador para controlar isso, e se você não estiver usando, ele limpa. Não tem problema nenhum. Ah, beleza. Ok. Bom, vou apagar aqui, só queria dar esse exemplo. Agora vamos lá. Então, a gente viu aqui o mapa logístico, né? Vocês fizeram esse gráfico aqui. Agora eu queria discutir com vocês esse gráfico aqui. Como que eu faço esse gráfico? Então, aqui é mais... A discussão vai ser mais no sentido... Bom, fazer esse gráfico é interessante, entender o que ele significa é interessante, mas isso depende de vocês lerem um pouco aquela página da Wikipedia que fala sobre o mapa logístico. O que eu quero deixar claro aqui na aula é realmente enfatizar de novo esse truque de evitar loops e ifs. Tá? É de novo sobre isso o exemplo. O objetivo aqui é pensar no código de forma otimizada. Então, veja, como é que eu faria esse código, como é que eu faria essa figura seguindo as regras padrão loops e ifs da vida que a gente pode fazer. Vamos entender como que essa figura ela é construída agora em mais detalhes. Bom, eu vou esconder essa daqui só para poder subir e descer mais fácil aqui. Então, tá aqui, né? Então, o mapa logístico ele é construído da seguinte forma. Dado um valor de R, lembrando que o R é o meu eixo horizontal aqui, então pega um certo valor de R, lá 3 ponto alguma coisa, vamos 3.25 que está aqui, por exemplo, né? E aí eu chuto um valor do x0 entre 0 e 1. Pega lá, sei lá, 0.3, um chute inicial. Aqui eu coloquei 0.01. Aí eu faço a evolução desse objeto no tempo, como se fosse Euler, né? O x no instante 1 vai ser R vezes o x0, 1 menos x0.
Aí no instante 2, o x2 vai ser rx1, 1 menos x1, né? Então faço um processo aqui muito parecido com Euler para fazer a evolução temporal. Com isso a gente tira esse tipo de gráfico aqui, né? Isso aqui é a evolução do x0 no tempo. Isso está claro para todo mundo, né? Agora, se eu pegar um tempo muito longo, aqui, por exemplo, eu peguei 100 instantes de tempo, a gente viu que esse gráfico satura e começa a oscilar em torno de certos pontos fixos. Mas se eu pegar o último instante de tempo, só um instante de tempo, só o último, o meu sistema ou vai estar nesse ponto ou nesse, por exemplo, para esse parâmetro aqui, que é R igual a 3,25. Ou vai estar aqui ou vai estar aqui. Então, com 100 instantes de tempo, parou aqui, no 0,5. Então, veja, o R3,25 está onde? Está por aqui, mais ou menos. Então, a alternância dos dois estados que estavam lá em cima seriam esses dois pontos fixos aqui. Então, se eu chutei inicialmente x0 igual a 0,01 e rodei por 100 instantes de tempo, a gente viu que ele vai parar em 0,5, então ele para aqui. Para eu pegar esse outro ponto, eu tenho que dar um outro chute para o x0. Então, eu tenho que fazer um sorteio de vários valores de x0, fazer a evolução temporal deles, todos pelo mesmo número de passos, em todos os casos eu vou rodar 100 passos. E eu pego a posição final deles depois de 100 passos. E esse gráfico é basicamente o gráfico das possíveis posições finais para cada valor de R, dado vários chutes iniciais. Tá claro a construção? Eu vou fazer a construção aqui num exemplo separado, sem otimizar, fazendo loops bobos. Pode ser? Você tem alguma dúvida no que eu falei? Não. Tudo bem, gente? Pessoal, vocês estão aí? Uhum, acho que sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um valor para o R aqui, né? 3,25. E vou dar um chute para o x0, 0,01. E aí eu vou fazer a propagação por, sei lá, 100 instantes de tempo. Então, eu vou fazer for n em range 100. Eu vou fazer bom, vamos chamar de x só aqui, né? X igual a R vezes X vezes 1 menos X, que é essa regrinha que está aqui, certo? Ele já reaproveita o X, como eu só quero o último instante de tempo, eu não tenho que guardar a lista inteira. Isso já é uma primeira otimização, né? Pego só o último. Então, se eu rodar isso daqui e no final mandar imprimir o último instante de tempo, olha, ele rodou e no final deu 0,49 para esse valor de R, para esse valor de X. Agora, se eu quiser fazer o mapa inteiro, eu tenho que varrer aqui os valores de R, né? Eu vou fazer com uma grade de pontos bem pequena. Vamos fazer assim. Vou deixar esse exemplo aqui. O número de pontos R's, vamos dizer que eu vou fazer com 30 valores de pontos R's. Né? Então, o meu X, ou vamos fazer o meu R's, né, a lista de pontos R's, vai ser um link space. Vamos fazer um trecho só aqui, ó. Vamos fazer os R's indo só entre 2,5 e 3,5, tá? Vou pegar só uma faixa aqui, para ficar mais claro. Então, os meus R's vão de 2,5 a 3,5 com 30 pontos, perdão, com NR pontos, que são 30 pontos. E os meus X, eu tenho que dar um chute inicial para eles. Vão ser para cada R, eu vou sortear um X diferente, tá? Então, vamos usar um NumPy random para isso? São uniforme de 30 pontos.
Então, eu tenho aqui uma lista de 30 valores de R que eu vou usar para fazer o gráfico, e tenho 30 chutes iniciais para os XS. Agora eu vou fazer um loop para cada R e vou fazer a evolução temporal para os X's de cada R. Né? Então, o que eu faria? For R em RS, ou, na verdade, vamos fazer for I em range NR. Se tiver algum detalhe que vocês não entendem, me interrompam, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar agora com o iésimo XS. Então, o iésimo XS é o XS, é o valor de X associado ao RI, né? Então, seguindo a mesma regra que está aqui, só que colocando os índices I agora, vai ser Rs, o iésimo R, né? Vezes xi vezes 1 menos xi. Perdão, só que eu vou fazer isso 100 vezes, né? For n in range 100. É XS, não? XS, XS, obrigado. Aonde que eu errei aqui? Acho que aqui pode ser errado, né? Passar size igual a NR. Quando você chama o NumPy uniform, os parâmetros dele é o limite inferior, o limite superior e o tamanho. Era melhor ter chamado o random, né? Random. Que aí o parâmetro é o size mesmo. Esse uniforme, ele fazia o quê? Eu não entendi. O random é uma distribuição uniforme entre 0 e 1. O uniforme é uma distribuição uniforme entre low e high. Ele só te permite escolher o valor inferior e superior da distribuição. Fora isso, é a mesma coisa que o random. Ok? Entendi. Bom, então aqui fiz o sorteio, então agora eu tenho os dados. Eu tenho os valores de R e tenho os valores de S convergido. Aí eu posso fazer o gráfico. O eixo X é o R. Só que eu vou fazer esse gráfico como scatter, né? Perdão. Olha lá. Tá certo o gráfico, né? Grosso modo, tá lá. Tem os pontinhos, aí bifurcou. Mas você percebe que aqui eu tenho os 2 pontos de cima e não tenho os 2 pontos de baixo? A princípio, a bifurcação, ó, ela é exata. Eu tenho pontos aqui e tenho pontos embaixo. Né? Então, aqui tem 2 e aqui não tem. Se eu rodar de novo... Olha que sorte. Agora tem 2 aqui embaixo e não tem aqui em cima. Inverteu. Se eu rodar, porque tem um número aleatório ali atrás, né? Agora ficou igual. Vamos rodar de novo. Agora esse veio para cima, não está embaixo. Por quê? Porque o ponto final, o ponto onde o seu código termina, depende do valor inicial do x. Nessa propagação aqui, o valor inicial do x0 interfere em quem vai ser o ponto final. Se eu pegar aqui, nesse código que está aqui, que tem o gráfico, ó, aqui o meu x inicial foi 0.01, e vocês veem que o último ponto está em meio. Agora, se eu pegar 0.02 como x inicial, vamos ver. Agora está lá em cima. Agora terminou em 0.8. Então, dependendo de quem é o x inicial, ele sempre vai alternar entre os mesmos 2 pontos, mas aonde ele vai terminar depende do x inicial. E aqui são só 2 pontos. Se eu pegar aqui no final, lá em 4,
ele pode cair em uma infinidade de possíveis pontos. E para cada x inicial que eu sorteio, cai num ponto diferente. Então, se eu expandir aqui, rodar no espectro completo de 0 a 4, olha lá, não vai ficar igual. Né? Posso até colocar mais pontos aqui. Vamos colocar 100 pontos em R. Dá para ver bifurcação, dá para ver a estrutura acontecendo, mas igual nunca vai ficar. Vai sempre ter pontinhos faltando se você der um zoom. Claro que se eu fizer uma quantidade muito grande de pontos, você não vai perceber esses gaps aqui, né? Diminui o tamanho dos pontos. Então, se tiver muitos pontos, você não vai perceber que tem um gap, mas o gap vai estar lá. Para você fazer esse gráfico completo, fechando os gaps, o que você tem que fazer? O que está errado no meu código? O que está faltando para esse gráfico ficar completo? O que vocês acham? Pegar todos os pontos possíveis. Eu tenho que sortear mais valores de x, né? Para cada R, eu tenho que sortear vários valores de x. Sacou? Aqui, para cada R, eu estou sorteando só um valor de x. Fora isso, eu estou fazendo isso com 2 loops, né? Então, será que eu consigo eliminar? O loop do tempo, obviamente, não tem como eliminar. É a mesma coisa que o loop do Runge-Kutta e do Euler. Preciso dele para estruturar a dinâmica, né? Mas esse loop aqui, de repente, eu consigo eliminar ele. Não só isso, né? Se eu tiver que fazer para vários x, eu teria que colocar mais um loop, né? Que seria um loop sobre os chutes de x iniciais. E fica complicado. Vocês conseguem imaginar como é que seria uma estrutura, mesmo com os loops? Meu vetor de x, perdão, meu vetor de valores de R pode continuar sendo esse. Não tem importância, porque são os diversos pontos R que eu quero trabalhar. Agora, o x, eu posso mudar isso daqui, né? Eu posso, por exemplo, para cada ponto R, eu posso sortear 10 valores diferentes de x. Tá? Como é que eu faria isso? Aqui, nesse código. Multiplica o xs por 10. Mais ou menos. Eu teria que aumentar o tamanho. O meu xs é um vetor, né? Só lembrar aqui. É um vetor que tem 1000 componentes. Vamos pôr um pouco menos, só para ficar mais visível a ideia. Né? 10 é muito pouco. Vamos fazer com 50. 50 tá bom. Dá para ver a bifurcação aqui. Ela tem 50 componentes, porque são 50 valores de R. Agora, para cada R, eu quero sortear 3x diferentes. Então, o que eu posso começar a fazer aqui... Vou tirar esse trecho aqui de cima. Eu posso pegar esse x aqui e definir ele como sendo um vetor de nr por 5. Então, para cada R, eu vou sortear 5 valores de x diferentes. Eu tenho que mudar o código aqui embaixo, né? Mas só para ilustrar esse cara aqui. Então, o meu x agora é um vetor de 50 por 5. Então, aqui eu estou interpretando que eu vou fazer, né, 5 propagações diferentes para cada R. Vamos chamar isso aqui de nx, que eu chamei de 5. Vamos pôr aqui só para ficar a variável salva. Nx. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que colocar mais um loop, né? For j em range nx. E aí eu vou propagar no tempo o jésimo x. Então, vai ter uma variável j aqui. Vamos lá. Aqui rodou. É rápido, porque eu estou pondo números pequenos. E agora eu posso fazer o gráfico. Acho que eu tenho que transpor o x, porque eu coloquei na ordem errada. Não, fiz errado. O scatter não se dá bem com quando o segundo argumento é uma matriz, o scatter não gosta muito. Eu vou ter que trocar pelo plot e colocar o tipo pontinho.
ele faz. A cor da palma, para ficar certo antes. Aí, como ele fica tudo colorido, eu vou trocar a cor para azul de volta. Trocar o tamanho do ponto de volta para 1. Olha só o que acontece agora. Eu sorteei 5 valores diferentes de x para x iniciais para cada R. Agora você está vendo ó, que tem o ponto em cima e embaixo? Tem esse e esse, esse e esse. Sempre tem um parzinho. Sacaram? Sacou a ideia, pelo menos? Nesse random, do jeito que tá feito, eu tô com uma dúvida. Ele pega os valores de x, que são aleatórios, e repete 5 vezes? Não, não repete. Ele sorteia uma matriz 50 por 5, cada elemento da matriz é aleatório. Ah, tá, entendi. Você tem 5 colunas aqui, né? São 50 linhas e 5 colunas que representam 50, um mapa aí, né? 50 por 50. Se eu pegar esse X aqui, escrever na tela, aí, ó. Bom, deixa eu pôr valores menores. Vou colocar, sei lá, 6 por 3. Tá aí. Então são 6 linhas, 3 colunas, todas elas aleatórias. Ok? Então, isso aqui seria, nesse caso aqui, cada linha seria os dados que eu vou usar para um certo valor de R, e as colunas seriam diferentes chutes iniciais para o X. Vocês entendem a construção? Está tudo bem aqui a construção? Aqui na frente não está bom ainda, né? Porque, como eu só sorteei 5 valores diferentes para o X, aqui na frente, no máximo que eu vou ter são 5 pontos para cada linha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 pontos diferentes. Cada valor inicial do X terminou num ponto diferente nessa linha. Mas essa linha aqui tem milhares de possíveis soluções. Né? Então, para eu melhorar isso, eu tenho que aumentar esses X aqui. Então, eu vou fazer 50 por 50, por exemplo. Vamos ver. Lá. Agora, na última linha, eu tenho uma quantidade maior de possíveis valores. Né? Se eu continuar aumentando, vou pôr aqui 100 valores de X inicial. Então, aqui na última linha, aqui já não mudou muito, mas eu teria aqui 100 possíveis valores de X no final aqui. Aqui, que era só 2, vai aparecer um monte de outros porque não convergiu. Talvez 100 passos não foi suficiente para convergir. Vamos para 1000 passos. Aí o código já começa a ficar lento. Ó. Tem muito loop. 3 loops, um dentro do outro, com números grandes. Ó, sumiu ali do centro. Com 1000 passos, agora convergiu nesse ponto e nesse. Vocês estão entendendo a dinâmica, gente? Vocês entendem a dinâmica desse gráfico? Tem um videozinho aqui no YouTube que é interessante para entender essa dinâmica. No YouTube não, no... Gerson, ali no gráfico, Uhum. o meu eixo X é o RS, né? Aí para cada RS eu vou ter mais de um valor de X, que no caso vai ser a matriz. Obrigado, eu esqueci de colocar aqui. Uhum. Quando não tem problema plotar, por exemplo, o RS, que é um vetor só, por uma matriz. Não, ele vai plotar. Se eu rodar por um tempo menor aqui, ó, se eu rodar para 10 instantes de tempo, talvez fique mais claro. Ó. Vendo aqui, ó, tá borrado? Porque basicamente é essa evolução aqui, ó. Se eu rodo por um tempo longo, eu estou pegando só os pontos fixos. Mas se eu rodo por um tempo curto, estou pegando esses pontos aqui também que não convergiram ainda. Então aqui fica claro, eu tenho sei lá, quanto que está aqui? 100 valores de X, e aqui no começo, se eu rodasse por um tempo muito longo, todos eles seriam convergidos para essa curva. Mas aqui alguns não convergiram ainda, estão parados aqui. Se eu continuar aumentando o tempo, esses pontinhos que estão aqui embaixo, eles vão convergindo para cá. Então, quando eu rodo aqui com um tempo mais longo,
parece que é uma curva só, mas esse pontinho aqui, na verdade, são 100 pontos que estão plotados um em cima do outro. Entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, para eu plotar um gráfico de um vetor por uma matriz, o número de linhas de matriz tem que ser igual ao número Aqui, do... deixa eu mostrar o shape do RS, shape do X. Ah, o, tá, RS, entendi. o RS é um vetor linha. Agora, no X, o primeiro índice tem que ser igual ao tamanho do RS. Ah, entendi. Ok? Bom, ok. Então, aí o lance aqui a dificuldade é essa daqui, ó, são esses dois loops. Como é que eu poderia evitar esses dois loops? Veja que esses loops podem ser facilmente evitados, porque se você olhar para essa regra que está escrita aqui, eu tenho aqui, ó, IJ, IJ, IJ. Então, não tem mistura de um I com outro I, de um valor de I com outro valor de I, de um valor de J com outro valor de J. Eles são todos independentes. Né? Cada evolução temporal, para cada I e para cada J, é independente um do outro. Então, a princípio, dá para evitar. Eles deveriam rodar em paralelo. Não tem nenhum problema desse objeto rodar em paralelo. Né? Cada um na sua execução separada em threads. Né? Porque não tem mistura. Se eu tivesse uma mistura aqui, por exemplo, I com I mais 1, aí não daria, porque tem uma mistura de I com I mais 1, do índice 0 com o índice 1, do índice 5 com o índice 6. Aí, se você tem a mistura, não dá para rodar em paralelo, porque um depende do outro. Mas como eles são totalmente independentes, I só depende de I, J só depende de J, esse loop aqui ele deveria ser trivialmente paralelizado. Então, se a gente usar recursos do NumPy para eliminar esse vetor IJ aqui, esse loop IJ, a gente deve ter um belo de um ganho de desempenho. Para tentar ver isso, só que, claro, aqui está rodando rápido porque eu estou usando números pequenos. Vamos importar a biblioteca time para fazer a medida do tempo aqui do loop. Eu vou fazer T0 igual a time.time para pegar um instante de tempo inicial, T1 instante de tempo final. Vamos imprimir aqui o tempo de execução em segundos, T1 menos T0. Vamos pôr o S aqui para ficar com a unidade bonitinho. Olha lá, rodou em meio segundo. Tá rápido. Mas, de novo, eu estou usando números pequenos. Para verificar que é lento mesmo, vamos rodar com 1000 instantes de tempo aqui. Aí a brincadeira já fica um pouco mais lenta. Vamos ver o tempo que dá. 5 segundos, 6 segundos quase. E o gráfico tá bonitinho. Né? O gráfico está bem convergido e tal. Agora, quero fazer uma segunda versão desse código que elimine esse loop IJ. O truque para isso é trabalhar com matrizes desse R e desse X. Tá? É converter esses objetos em matrizes. O X já é uma matriz, né? O que não é uma matriz é o R. Então, a gente teria que trabalhar para converter esse R em uma matriz. Que matriz que vai ser essa? Veja, eu acho que eu vou abrir no tablet aqui para tentar deixar mais claro. Olha só. Então, a nossa regra de construção é sempre essa daqui, né? Xn mais 1 igual a R vezes Xn, 1 menos Xn. Para evitar excesso de nomenclatura, vamos esquecer esse N. Está claro que é uma evolução temporal para todo mundo, né? Então, vamos pensar nesses objetos sem os índices N, só para pensar aqui na estrutura geral. Eu quero pôr aqui os índices I e J no lugar do N. Né?
Então, aqui fica que esse aqui é o X IJ com o R I X IJ e aqui o X IJ. Então, veja que eu poderia converter este objeto numa estrutura matricial. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para poder aumentar a fonte. Acho que eu vou colocar de lado, que aí aumenta a fonte, né? Isso. Ok. Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos pensar que esse IJ são índices de uma matriz, que representam o primeiro índice representa os diversos valores de R, o segundo índice representa os diversos chutes iniciais de X. Tá claro? Deixa eu marcar aqui para ficar salvo no vídeo também. Então, o primeiro índice são os valores de R e o segundo índice, o chute inicial de X. De cada X, né? São os, né? Tá claro essa nomenclatura? Então, eu posso pensar nesse objeto como uma matriz. Então, eu tenho uma matriz X. Um pouquinho menor para caber. Então, aqui, vamos pensar numa matriz 2 por 2, como se fosse 2 valores de R e 2 valores de X inicial, né? Então, aqui eu vou ter o X11, o X12, X21, X22. Agora eu quero converter esse R numa matriz de R's, e aqui eu quero pôr a mesma matriz de X, só que com uma tensão que o produto matricial que eu quero fazer não é um produto matricial matemático que a gente está acostumado. E aqui, só acabar de escrever aqui, esse 1 que aparece aqui tem que ser uma matriz de uns do tipo inteira 1, né? 1, 1, 1, 1. Esse é o 1. Vai ficar meio apertado aqui, mas é só o X, tá? X12, X21, X22. Ficou meio apertado, mas é o X, dá para entender, né? Então, aqui, este objeto é o que está aqui. Este cara, que é a minha dúvida que eu quero focar, é o que vai aparecer aqui. O X está aqui. O 1 virou uma matriz inteiras de 1s, então essa aqui tem que tomar cuidado. E este cara está aqui. Então, aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: o produto matricial que eu estou propondo aqui não é um produto matricial matemático no sentido de multiplicar linha por coluna, né? Porque se eu fosse fazer linha por coluna, eu estaria misturando 2 Is e 2 Js diferentes, né? Não é isso. Eu quero fazer o produto realmente no sentido esse com esse, né? Elementos nos pontos em comum iguais, né? Então é o 1 com 1, o 1,2 com 1,2, o 2,1 com 2,1, 2,2 com 2,2. Sacaram a diferença? Do produto matricial, linha, coluna, com esse produto que eu estou dizendo? Vocês entendem? Sim. Acho que deu para entender, sim. Tá. Esse produto que eu estou dizendo chama produto ponto a ponto. Tá? Que eu vou fazer o produto, ou a operação ponto a ponto. Que eu vou aplicar a operação multiplicação ou a operação soma elemento por elemento da matriz, e não uma operação de multiplicação matricial, né? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tá? Então, quem que teria que ser o vetor, a matriz R que vai entrar aqui para que seja compatível, né? Veja que o R só aparece o índice I, não tem o índice J. Então, essa minha matriz R que aparece aqui, e o índice I é a linha, né? O J é a coluna.
Então, essa minha matriz R ela tinha que ser alguma coisa do tipo R1, R1, R2, R2. Só a linha. Né? O mesmo, veja que aqui a primeira coluna é o vetor R, que eu já tenho lá. A segunda coluna é o mesmo vetor R que eu tenho lá. Né? O X varia completamente, porque o X inicial inteiro é aleatório, que são diferentes chutes iniciais para diferentes R's. Mas o R tem que ser, as colunas têm que ser todas iguais, porque é a propagação para certo valor de R para diferentes chutes iniciais. Então, a construção que eu tenho que tentar fazer é essa daqui, só que em vez de ser 2 por 2, vai ser 50 por 100, 100 por 50, sei lá, vai ser números muito maiores. Então, vamos tentar fazer essa construção. Eu queria que vocês me ajudassem dando sugestões. Vou deixar isso aqui na tela aqui. Não sei se dá para ler, né? Ficou pequeno se eu faço assim. Vou deixar esse código aqui, porque a gente vai usar de referência, e vou pegar só esse trecho aqui, para a gente começar a fazer a versão alternativa aqui embaixo. Então, eu vou usar os mesmos parâmetros, tá? NR igual a 50. Vamos definir uma variável para o tempo aqui, né? NT igual a 1000. Só para ter certeza que a gente sempre está usando a mesma quantidade em todos os casos aqui. NT igual a 1000. Então, de novo, o X está pronto. X é isso daqui, é essa matriz, onde o primeiro índice são os R's, o segundo índice são os valores de X. Agora eu quero construir uma matriz de R's que tenha essa estrutura. Então, essa matriz de R's aqui já seria a minha coluna. Eu tenho que construir agora uma repetição dessa coluna, né, por nx vezes. Eu preciso de nx matriz, nx colunas iguais. Como é que eu faço isso? Em lista seria só multiplicar. Agora, eu não lembro se o array ele permite isso. Exatamente. Em lista é muito fácil, né? Então a dica é essa. Em lista, certas coisas são fáceis de fazer quando você está lidando com listas. Que tal se a gente convertesse para listas e explorasse isso que a Dora está falando? O que ela está dizendo é o seguinte: se eu tivesse uma lista, por exemplo, uma lista 1, 2, 3, multiplicasse ela por 2, a gente viu algumas aulas atrás, né? Que ele vai repetir a lista. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas isso não está com estrutura de matriz, né? Agora, se eu fizer, vamos ver, se eu fizer assim. Olha lá. Agora eu tenho duas linhas, né? A primeira linha, 1, 2, 3, e a segunda linha, 1, 2, 3. Não é bem o que eu quero, porque eu quero fazer colunas. Eu poderia construir assim... Mas a lista não trabalha com colunas. É como se fosse uma matriz, só que você tem que imaginar na sua cabeça. Isso, sim. Então, o que eu poderia fazer? Então, imagina isso aqui que é uma... Bom, se eu converter isso para um array do NumPy, isso aqui vai ser a primeira linha, isso aqui vai ser a segunda linha. Né? Então, eu poderia pegar isso daqui, converter para um NumPy array. Aqui, a primeira linha, a segunda linha, mas eu quero coluna. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transpor essa matriz. Aí está lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com a estrutura que eu gostaria aqui. Certo? Então, esse é o truque. Agora, como é que eu vou fazer esse truque com a variável RS? Fazer com 1, 2, 3 foi fácil. Agora eu quero fazer com a variável RS. Eu posso pegar esse RS, do mesmo jeito que eu transformei uma lista num vetor do NumPy, eu posso pegar um vetor do NumPy e transformar numa lista. Como é que eu faço isso? Só. Todo vetor do NumPy tem uma propriedade que é a função toList, né, para a lista. Então, se eu fizer isso daqui, ó, ele volta para a lista. Então, eu tinha uma lista, converti para um vetor do NumPy e converti de volta para a lista original. Então, o truque é pegar o RS atualmente é um vetor do NumPy gigantesco. Eu vou fazer o toList
Agora ele é uma lista, ainda gigantesca. Essa lista eu vou pôr aqui na conformação de uma matriz e vou multiplicar ela por nx. Agora eu tenho nx listas iguais. E com isso eu construo... Olha que rolo, né? Vou dando um belo de um rolo, mas é bem prático. Agora eu construo o vetor do NumPy e se eu olhar o shape dele, tá lá, 100 por 50, mas tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser 50%. Então eu vou transpor e agora tá lá, 50%. Então eu vou, e aí eu vou sobrescrever, né? Então eu defino um vetor R e repito ele para construir uma estrutura matricial. E agora eu tenho esses objetos propriamente ditos. Bom, o que falta aqui? Eu tenho X, tenho o R, falta o 1. Eu preciso de uma matriz de uns, com o tamanho da matriz de X e de RS. Só para ver aqui, ó, o shape de X, o shape de RS estão iguais. Agora eu preciso de uma matriz de uns. Que faz isso. Acho que é o ones, não é? Você tem dois comandos. O ones também funciona. Isso. Então eu posso passar o ones e passar o once-like. shape. Isso. Então esse cara aqui, ó, vai criar uma matriz de uns, exatamente com essa estrutura, com o shape que eu passei aqui, ó. Eu passei o shape como parâmetro. Ou eu posso fazer o ones like RS ou XS, tanto faz. O ones like, ele vai criar uma matriz de 1 com o mesmo shape da matriz que você passar aqui. Tá? Então dá na mesma. Eu não gosto muito de usar o ones like, tá? Eu prefiro um pouquinho mais de controle na minha vida, mas funciona também, tá? Então eu prefiro passar assim. A NX, perdão. Então eu vou chamar essa matriz aqui, eu vou chamar de 1. Tá? Agora é só eu atuar essas operações aqui. Né? Aí vem um detalhe, né? Só para fechar aqui a última etapa. Se eu tenho uma matriz, vou chamar de matriz A. Então, NumPy Array. Vou chamar ela de 1, 2, 3, 4. E vou fazer uma matriz B, que é 0, 1, 1, 0. Vou dar um print nas duas aqui. Essa aqui é a matriz A, essa aqui é a matriz B. O que dá o produto AB? Vou fazer aqui no tablet aqui do lado. O que dá o produto AB? Não, vou fazer o produto BA. Matriz B, 0, 1, 1, 0. A matriz A é 1, 2, 3, 4. Se eu estiver falando de um produto matricial padrão, linha vezes coluna, o que vai dar? Vai ser, ó, a linha 0,1 pela coluna 1, 3. Então, vai ser 0, 1, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 3, 3. Então, aqui dá 3, né? Certo? 0 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 3, 3. Então, dá 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 4, 0. Então, dá 2. Certo? Então, esse aqui é o produto, é o resultado do produto das duas, no sentido de produto matricial. Mas, se eu quiser fazer o produto ponto a ponto, quanto que daria o produto ponto a ponto dessas duas matrizes? Ponto a ponto vai dar 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 4, 0. Entenderam a diferença do produto tradicional, matricial, do produto ponto a ponto? Sim.
E no Python, como é que eu faço esses dois produtos? Se eu Se não eu me engano, fizer isso daqui, qual dos dois que ele vai fazer? ponto a ponto. Isso. E vezes A faz o ponto a ponto, que é o que a gente quer. Se eu quisesse fazer o produto matricial mesmo, como o A e B são matrizes do NumPy, eu posso chamar o arroba. E arroba A faz o produto matricial. Olha lá, 3, 4, 1, 2. Tá? Ou, em vez do arroba, eu posso pôr o comando explícito, que é o dot. É mesmo. Dot e o arroba são praticamente a mesma coisa. Tem uma diferença na implementação, mas é quase a mesma coisa. Certo? Então, o que a gente quer é o asterisco. É o produto B asterisco A. Esse é o ponto a ponto que a gente está interessado. Então, para fazer a propagação da evolução temporal ali da nossa estrutura, basta eu fazer, então, xs igual a rs vezes xs vezes 1 menos xs. Eu tenho que fazer isso por n instantes de tempo. Então, o loop de tempo aqui é inevitável, que eu falei, né? E esse loop aqui não tem como evitar, porque é a propagação temporal. Então, vou colocar aqui e vamos fazer o produto dos tempos. Bom, vamos colocar a medida do tempo aqui só no loop. Vamos ver quanto tempo demora. Querem chutar? Com os dois loops, sem usar a estrutura pythonesca, deu 6 segundos. Quanto tempo vai demorar esse cara aqui? 3. Alguém quer chutar mais baixo? Demorar menos de 1 segundo. Vamos ver. É incrível, né? Mas será que o resultado está certo? Pode ter rodado rápido e dado tudo errado, né? Então vamos fazer o gráfico. Agora mudou um pouquinho o gráfico, porque agora o nosso R é uma matriz, né? Para fazer esse gráfico aqui, ó, aqui eu quero passar... Eu vou tentar fazer com a matriz, eu não sei se ele vai citar muito bem, não. Provavelmente eu tenho que pegar só a primeira coluna, mas eu vou tentar fazer com a matriz só para ver se ele faz. Ele faz, beleza. Poderia ter pego só a primeira coluna, mas ele faz também. Igualzinho, o mesmo gráfico. Né? Tá em ordem. Agora, isso aqui não é brutal? Foram 2 ordens de magnitude. Foi 100 vezes mais rápido. Percebe? Eu tinha perguntado antes, Francisco. Python é rápido? Depende. Você conseguiu eliminar todos os fors que tem para ser eliminado? Ou sobrou algum for no meio do caminho que está te atrasando? Sacou? Entendi. Mas aí, no caso, para ser mais rápido, você tem que fazer uma análise bem mais minuciosa, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Tem que fazer uma análise muito minuciosa. Você tem que entender profundamente o seu código e entender o que esses loops estão fazendo. Para isso, você tem que fazer diagramas, tem que escrever, tem que colocar a equação no papel para entender o que está acontecendo. Visualizar o seu código, visualizar os seus elementos, quem se comunica com quem, o que pode ser feito em paralelo no seu código. Que etapas são independentes e repetitivas que eu posso colocar numa matriz e fazer a operação de mapeamento, né? Essa operação ponto a ponto, é uma operação de broadcast, de mapeamento, tem vários nomes, tá? Que eu posso fazer em threads independentes, de tal forma que eu consigo evitar o loop e explorar o NumPy né? Os seus detalhes mais profundos ali, né? E é difícil, não é fácil, tá? Aqui eu fui com calma, etapa por etapa, para vocês verem como é que eu construí isso. Mas não é em todo programa, em todo projeto que isso vai ser simples. No caso de vocês que vão fazer o jogo da vida, isso vai ficar bem claro.
Tem como fazer ficar super rápido, mas tem que pensar bem, né? Nos outros Professor, projetos, pode falar. no caso, isso de pegar, abrir as contas e ver, seria um diferencial nosso da gente poder que faz física em comparação a um programador? Exatamente. É por isso que tá cheio de físico ganhando 30 mil, 40 mil reais para trabalhar com data science, porque a gente sabe fazer isso. Não é todo mundo que sabe fazer isso, não. Ilude não, professor, pelo amor de Deus. Como? Com salário desse. Não ilude Claro. com salário desse. Não estou iludindo, não. Se eu te falar o salário dos meus colegas, você vai me perguntar 1000 vezes por que eu estou na universidade até hoje. Você não tem ideia. Porque, não, assim, fugindo um pouco do assunto, mas Ah, eu achava que trabalhar com Python e fazer física ia ser pegar meu curso de física e jogar no lixo. não, de jeito nenhum. Não. Esse que é o ponto. O pessoal que trabalha nessas coisas, que vai te contratar, bom, muitas vezes a pessoa que vai te entrevistar vai ser um físico, em primeira mão, né? Depende da empresa, mas empresas grandes que já estão encaminhadas nessa área, os managers, pessoal lá nas gerências, a maioria já é físico. E, em geral, bom, estou falando coisas que eu sei de conversas com meus colegas, né? Eles olham para o currículo e vê que é físico, já separa numa pilhinha especial. Aquele currículo ali tem uma chance um pouco maior do que aquele outro currículo que o cara só fez computação. E depende do emprego também, né? Tem emprego que eles querem um cara para fazer realmente a parte de computação mais profunda, de estruturamento de algoritmos, independente desse tipo de análise. Agora, quando você quer fazer um negócio mais delicado, que vai fazer modelagem, análise de modelo e tal, aí é o físico. Ganha fácil. Tá? Aos poucos, as outras áreas, as engenharias principalmente, estão competindo, porque, né, é um nicho com salários altos, sai todo mundo atrás. Então, tem engenheiros também que vão ser supervalorizados, não é só físico, não. Mas o cara formado em computação, só em computação, esse, em geral, está um pouco atrás. Tá? Em média. Tem as exceções. Se o cara é bem formado, se o cara fez um trabalho de IC, de mestrado na área e tal, e já se aprofundou em modelagem, mas o curso padrão de computação não vê isso. O cara tem que ter feito isso separado na pesquisa. Enquanto que na física, modelagem, análise profunda de detalhes ao extremo, né, é o nosso dia a dia. Então, essa é a brincadeira. Isso aqui é importante porque eu sempre falo para o pessoal nesse curso que trabalhar com física computacional não é trabalhar com computador, monitor e teclado. Tem que ter papel e caneta do lado para escrever as equações, fazer diagramas, escrever as matrizes no papel, enxergar elas e tal. Isso é importante. Senão você não consegue enxergar esse tipo de coisa. Tá? Aqui eu não uso papel, né? Eu tenho meu tablet, foi uma revolução na minha vida. Então, mas é o meu papel. Eu faço tudo isso no tablet. Mas é necessário você ser capaz de escrever em algum lugar e visualizar. Tá? De vez em quando eu sinto falta de um tablet maior ou de um papelzão para escrever coisas gigantescas. Mas é o ponto, né? Ou na lousa, o que for que seja. Você tem que escrever. Tem que visualizar. Ok? Ok, obrigada. Bom, essa maneira que eu fiz aqui, nesse exemplo, não é a única maneira de fazer. Tá? Eu vou te mostrar agora o código que eu fiz originalmente, que está um pouco diferente, e vou explicar o código, tá? Rapidinho. Agora eu vou exibir aqui os trechos que estão escondidos. Aqui. Essa é a minha versão daquele mesmo código. Tá? Eu usei o comando matchGrid. Esse next aqui não precisava, tá? Isso aqui eu vou desfazer. Acho que aqui eu fiz por... Sei lá por que eu fiz isso aqui. Isso eu fiz por besteira, não precisava, não. Acho que eu quis fazer um negócio mais geral possível e não precisa. Deixa eu reiniciar aqui para excluir aquele objeto. Vamos lá.
Vamos trocar aqui. Então, isso aqui vai ser R vezes X vezes... menos X. Tem esse detalhe. Esse 1 aqui não precisava, né? Eu esqueci de falar. Eu defini esse 1 aqui para ser chato, mas se eu colocar o número 1 aqui também funciona. Esquece esse 1. Tá na mesma, tá? Porque quando você faz você pega uma matriz aí, um pi-array, 1, 2, 3, 4. Se você soma 1, ele soma 1 na matriz inteira. Não, o 1 não é tratado como uma identidade. Se você quiser a identidade, você tem que somar a identidade, que é o I, né? Aí dá, 2, 3 fica quieto, somou aqui na diagonal só. Se você somar 1, é na matriz inteira. Então, 1 é a própria... Essa matriz de 1s que a gente criou aqui, ela não precisa. É o próprio 1 mesmo na notação do NumPy. Aqui fica assim. Esse aqui, tecnicamente, é o mesmo código. E aqui eu rodei para 5.000 valores de R e 50 valores de X inicial. Podia ter rodado para mais valores de X inicial aqui. Aqui tem um truquezinho, esse finalzinho aqui, que é para eliminar o primeiro e o último. Porque nos meus valores... aqui eu não usei o random, né? Aqui eu fiz uma lista de valores de X inicial. Podia ter feito com o random. Que eu não quero nem o 0 nem o 1 nessa lista. Então, eu fiz assim. Eu peguei um linspace, vou fazer assim, de 0 a 1 com 10 pontos. Ou com 11 pontos. Tá? Então, 0, 0.1, 0.2 até 1. Só que eu não quero o primeiro e o último ponto. Mas ainda assim eu quero continuar com 11 pontos. Então o que eu faço é, eu somo mais 2 pontos, 13, e aí eu tiro o primeiro e o último. Para tirar o primeiro e o último, eu pego dessa lista, em vez de começar do 0, eu começo do 1, e em vez de ir até o final, eu paro um antes. Então aqui eu tenho a lista com 11 pontos, do 0 ao 1, sem incluir o 0 e sem incluir o 1. Então, esse truquezinho aqui é só para não incluir os extremos. Aqui veja que é 50 mais 2 e 5.000 mais 2. Então, na prática, X tem tamanho 50, R tem tamanho 5.000, porque eu tirei os extremos. E aí eu uso o Mesh Grid para construir as matrizes. Então, aqui eu tenho 2 vetores. E o Mesh Grid me cria uma grade, né, desses vetores X e R. Onde o primeiro parâmetro vai repetir o X em colunas, em R colunas, e o segundo parâmetro vai repetir o R em X linhas. Então ele constrói aquela matriz. A única diferença é que esse X0 aqui não vai ser aleatório. A coluna vai ser aleatória, mas as colunas vão ser... uma linha vai ser aleatória, mas as outras linhas vão ser iguais à primeira. Enquanto que no outro código eu fiz tudo aleatório, né? Aqui tem uma pequena diferença nesse sentido. Mas eu usei o Mesh Grid para fazer a mesma coisa. E o resto é igual, né? A evolução temporal é a mesma. E com isso eu tiro esse gráfico aqui, mas para chegar nesse gráfico eu tive que usar aí valores bem mais absurdos. Posso colocar um pouco mais aqui, 100. Está lento, porque é 5.000, né? Não foi tão lento, mas comparado com o outro lá, é que são 5.000 pontos. Você vê que fica aí bem, bem denso. Bom, quanto a isso, é o que eu tinha para falar. Era esse truque que eu queria mostrar para vocês e como chegar nesse truque. Aqui do lado eu tinha deixado aberto para comentar alguma coisa, que era como fazer aqueles gráficos aqui de baixo, né? Eu usei o Mesh Grid para fazer esse gráfico, mas, de novo, faltou um pouco de tempo aqui. Eu estou me estendendo um pouco demais nas discussões, está faltando tempo para falar de tudo. Vou estender de novo para a próxima aula, eu falo desses gráficos aqui, tá? Tá aqui o código, mas eu explico ele na aula que vem, senão vai ficar passado horário hoje. Tudo bem, gente? Entenderam? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou muito clara? Tá tudo bem por enquanto. Tudo bem por enquanto. Tem que ver na hora de fazer mesmo. Tá certo. Bom,
para a semana que vem, que eu vou pedir para vocês fazerem, continuar um pouquinho com o Euler e com o Jikuta. Vou preparar uma lista agora e mandar para vocês até o fim da tarde, até o fim da noite, para resolverem algumas outras EDOs, alguns outros problemas. Então, vocês já resolveram lá a exponencial, que é o exemplo trivial, e resolveram lógica Volterra. Eu vou passar mais algumas EDOs para vocês resolverem e fazerem os gráficos. Tá? Mais uma, pelo menos. Acho que eu vou fazer uma bem detalhada, ou duas no máximo. E mando para vocês entregarem na sexta-feira que vem. Tá ok? Aí, na semana que vem, eu vou discutir um pouquinho mais de EDOs e começar a avançar os tópicos. Essas aulas de EDO a próxima que falta e tal, vão ser úteis para o projeto do planeta, principalmente do Hélio e do Jason. Para o projeto da Dora e do Francisco, dos autômatas, do jogo da vida, eu acho que não vai ter nenhuma aula de imediato que vai ser tão útil. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês me procuram, tá? Eu vou ver se eu consigo adiantar alguma coisa que estava mais para o fim do curso, agora para o começo, para a gente discutir. Talvez. Vou pensar aqui se dá para adiantar um trecho. E mesma coisa para o projeto das imagens do Thiago e do Gabriel. As aulas que seriam úteis para vocês, eu provavelmente daria mais para o final. Então, eu vou ver se eu adianto. E tem coisas em comum que vão ser úteis. Bom, depois eu falo na semana que vem. Então, eu vou tentar adiantar um pouco. Mas as próximas aulas vão ser mais úteis para o projeto dos planetas. Então, os outros, eu queria que vocês começassem a fazer já, tá? Devagarzinho, um pouquinho por semana, para ir desenvolvendo. E eu vou rever a data de entrega, porque como eu demorei um pouco para passar o projeto, talvez não dê para entregar na data que eu tinha planejado, que eu nem lembro qual que era. Preciso olhar de novo agora. Talvez eu adie aí 1 ou 2 semanas a entrega para dar tempo. Mas podem começar a fazer já, tá? E tragam as dúvidas nas aulas, e aí, a partir das dúvidas de vocês, eu vou tentar discutir tópicos que vão ser úteis para cada coisa, ao mesmo tempo que eu vou evoluindo nos tópicos fundamentais que eu quero passar, tá? Então, e vamos fazendo assim. Fechou? Beleza. Beleza. Beleza, gente. Então, até quarta-feira. Até, professor. Até, Ô, Gerson, eu não lembro da primeira aula. Será que a ementa do curso vai falar sobre Monte Carlo, simulações de Monte Carlo? Então, tem um projeto que é o projeto de Ising por Monte Carlo, né? Aham. Eu costumo passar como projeto, não costumo dar aula sobre o assunto. Ah, entendi. Mas se ninguém pegar Ising, mas que tipo de simulação de Monte Carlo você estava pensando? Não, é porque, tipo, eu entendo a teoria dela, só que na hora de ver como é que aplica no código, sem ser aquele lá o problema do pi, eu já fico confuso, assim, que eu sei que dá para simular dados experimentais e fazer as coisas. Sim, só tomar um pouquinho de cuidado. O cálculo do pi é uma integral de Monte Carlo, tá? Sim. Toda integral de Monte Carlo tem aquela estrutura, é sempre aquela aproximação de converter a integral numa soma, onde os pontos são aleatórios, e tem um truque ou outro a mais para a otimização, que é você escolher a distribuição de números aleatórios que vão ser utilizadas para a integração. Então, você pode escolher uma distribuição gaussiana em vez de uma distribuição uniforme de pontos aleatórios, se existe uma região do seu integrando onde você precisa de mais pontos para descrever bem. Ou se você vai fazer uma integral que é do tipo uma gaussiana vezes uma função. Mas é gaussiana vezes alguma coisa. Então, se você usar a distribuição gaussiana, você tem um ganho de desempenho muito grande, tá? Ou você tem você vai fazer uma integral que é uma certa função vezes uma outra coisa. Onde essa função principal que eu estou separando aqui, né, a função vezes tarará, essa função serve de envoltória para os seus dados, né? Sabe que é uma envoltória, né, que delimita os dados, mais ou menos, né? E a sua função entra aqui, né,
dentro da envoltória. Então, se você gera uma distribuição de pontos aleatórios, que é uma distribuição de probabilidade dada pela sua envoltória, você ganha desempenho porque você sorteia pontos mais relevantes que vão dar maior contribuição para a integral. É privilegiar os pontos importantes, basicamente. Isso é um truque de integração de Monte Carlo. Posso falar sobre isso mais para frente, se vocês quiserem. Agora, as simulações de Monte Carlo tem 1000 outros tipos. Chama-se de simulação de Monte Carlo tudo que envolve número aleatório. Toda simulação que envolve processos estocásticos aleatórios acaba se chamando de Monte Carlo. Então, tem uma variedade de coisas que se chamam Monte Carlo. Entendi. Então, no modelo de Ising, a gente usa o modelo de Monte Carlo com um algoritmo de metrópoles, que é basicamente uma maneira de gerar um ensemble termodinâmico. Um ensemble termodinâmico seria, imagina, né, você tem as moléculas de ar na sala. Qual é a posição das moléculas de ar na sala? Num certo instante de tempo, sei lá, deve existir uma posição para cada uma das moléculas, mas quem se interessa por isso, né? O que te interessa é a pressão, volume e temperatura, né? E não a posição independente de cada uma delas. Então, o que você faz com Monte Carlo, nesse caso, é sortear uma distribuição de posições aleatórias e depois você ajusta essa distribuição com base na temperatura que você quer simular. Então, você começa a sortear distribuições e seleciona só as distribuições que satisfazem algum critério de temperatura, que é o que o Metrópolis faz, basicamente. E aí você faz uma média termodinâmica dessas distribuições todas, usando o peso de Boltzmann como peso, né, da média termodinâmica. Então, isso é basicamente o algoritmo de Metrópolis para fazer médias termodinâmicas. E aí chama-se isso de Monte Carlo porque você vai usar números aleatórios para sortear esses ensembles, para sortear os microestados desse ensemble. Tá? Então, esse é um processo de Monte Carlo. Outro processo de Monte Carlo são random walks, que acho que o pessoal da física médica usa bastante, né, para fazer propagação de feixe de partículas penetrando no corpo humano, por exemplo, ou em materiais. E você tem basicamente comprimentos de penetração, tanto que a luz consegue penetrar, só que esse comprimento de penetração é como se fosse um tempo de vida médio, né? É uma média. Então, você joga a luz no material, alguns feixes de luz, alguns fótons vão conseguir penetrar 10 centímetros. Outros só vão conseguir penetrar 1 centímetro. Na média, eles vão seguir uma distribuição exponencial com um comprimento de penetração médio de 5 centímetros. Então, você pode fazer um processo de Monte Carlo em que você tem vários materiais, cada um com um comprimento de penetração diferente, e você faz a propagação de Monte Carlo para esses materiais, sorteando o quanto que cada fóton vai penetrando segundo distribuições específicas, e aí você faz uma média, uma estatística de quantos fótons atravessam esse material, essa sequência de materiais, que são compostos de várias camadas diferentes, com propriedades diferentes. Então, isso também é Monte Carlo. E veja que não tem nada a ver com o Monte Carlo da termodinâmica de Ising, mas também é Monte Carlo. Entendi. Está bem mais complexo do que eu estava imaginando. Eu costumo passar Ising. Você tem algum tipo de Monte Carlo que você tinha em mente, não? Eu estava querendo fazer algo relacionado à minha iniciação científica. Aí era aniquilação elétron-positron. Aí tentar traçar a curva, né, que geram fótons, tentar pegar seção de choque, etc. Só que eu acho que não vai ser tão simples agora que nem eu estava imaginando. Eu nunca fiz, mas eu vou anotar aqui e vou procurar, tá? Se eu achar alguma... Procura também. Se você achar na internet alguém discutindo isso, me manda que eu dou uma olhada, tá? Aí eu falo se é viável ou se é muito complicado, então um toque. Tá? Beleza. É que não é nem... Tem um aspecto computacional, mas também a dificuldade é você colocar isso, a parte física, né, no computador, né? É a modelagem. Aí tem que... Preciso ver como que é o modelo. Uhum. Só anotar aqui. Uhum.
Eu acho que eu tenho alguns artigos aqui. Depois, se você quiser que eu te envie. Manda no Slack, lá naquele canal Possíveis Projetos, por favor. Beleza, tá bom. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Falou? Até mais, até quarta. Gabriel, Até tem quarta. aí, não? Não. Ok. Então, até quarta-feira, gente. Vou desligar aqui. Beleza, até bom final de semana pra vocês. Até mais. Até mais.